versículo 5. Quem achou diz amém? Amém. Quem está com Bíblia de papel aí, diz amém. Amém. Como um pastor que eu gosto muito de ouvir, ele fala, se você não trouxe sua Bíblia, certifique-se que você sentou do lado de um crente que trouxe Bíblia, amém? E lê junto com na Bíblia dele, mas aqui a gente também tem um telão, então você pode ler aqui no telão de LED. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Glória a Deus, eu amo esse texto. A gente podia só ler ele aqui, acabar o culto e ir embora, porque isso já é bálsamo para os nossos corações. Mas eu só quero contextualizar um pouco do que está acontecendo aqui, do cenário em que o apóstolo Paulo está escrevendo isso. O apóstolo Paulo implanta a igreja em Corinto. Corinto era uma cidade na Grécia, uma cidade rica, uma cidade importante. O apóstolo Paulo começa aquela igreja ali, aquela igreja começa a andar. Porém, por mais que aquela igreja tinha muitos dons, eles profetizavam, eles falavam em outras línguas, eles faziam e aconteciam. A Bíblia vai nos narrar que aquela igreja começou a pecar em coisas básicas, como na sua santidade. Eles pecaram com imoralidade sexual e coisas do tipo. Então, o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Não é essa carta que nós estamos lendo, nós acabamos de ler a segunda carta. Mas o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E ali ele exorta aquele povo, ele elogia eles de certa forma, ele fala... eu fico feliz porque há entre vocês todos os dons, porque vocês profetizam, porque vocês buscam os dons, glória a Deus por isso, mas vocês precisam vigiar na santidade de vocês. E o apóstolo Paulo começa a exortar, e é uma carta de um cunho bastante duro, porque é uma exortação. Mas glória a Deus, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho quem ele ama, amém? Então o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja, mas a história vai narrar que aquela igreja, após receber essa exortação do apóstolo Paulo, eles continuam pecando nas mesmas coisas. Eles não melhoram, eles continuam errando. Ao ponto do próprio apóstolo Paulo ir fisicamente lá visitar eles. No sentido de, eu escrevi uma carta e essa carta não surtiu efeito entre vocês. Então eu mesmo vou até vocês fisicamente para pregar para vocês. Porém, essa visita somente piorou as coisas. Por que piorou? Aquela igreja, naquele contexto, estava enfrentando algo que era muito, muito complexo e que, infelizmente, às vezes a gente vê nos dias de hoje também. O apóstolo Paulo começa aquela igreja, mas o apóstolo Paulo era um apóstolo, um missionário, amém? Ele não fica ali, ele viaja para outros lugares. Enquanto o apóstolo Paulo está fora, líderes cristãos se levantam e a história vai narrar que cristãos, homens de Deus, pastores ali, pregadores, se levantam, mas não de qualquer forma. O apóstolo Paulo vai usar um termo que esses homens estão mercadorizando a palavra de Deus, ou seja, estão usando a palavra de Deus para benefício próprio. Então aquela igreja está diante de pastores ricos, pastores poderosos, homens de Deus poderosos. E aí o apóstolo Paulo chega naquele lugar, um homem simples, um homem muitas vezes pobre. Muitas vezes na Bíblia a gente vê que ele não tinha nem onde ficar, não tinha nem casa. E aí aquela igreja está diante do apóstolo Paulo, um homem simples, pobre, e fala, peraí, não é esse evangelho que a gente quer viver. A gente quer viver esse evangelho de poder, de riqueza. Então o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele escreve essa segunda carta. Do primeiro capítulo ao 7º capítulo, o apóstolo Paulo, ele está expondo o paradoxo do evangelho. O reino de ponta cabeça.
Um reino que não é para buscar glória para si, mas é para se humilhar, se diminuir, para que a glória de Deus se manifeste através de nós. O apóstolo Paulo está ali pregando, falando sobre a cruz, falando sobre, afinal, nós seguimos a um Deus que se fez homem, que se esvaziou de sua glória. E o apóstolo Paulo está expondo, está pregando, está ensinando. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu sou como um escravo para vocês. Eu e os apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, nós não somos nada, nós somos apenas servos, nós somos apenas escravos, apontando o caminho para aquele que tem toda a glória. O apóstolo Paulo, em outro texto, parafraseando um pouco o que ele fala, trazendo para os dias de hoje, como se eu estivesse aqui, eu, pastor Morgan, hoje no domingo de manhã, eu não posso querer nada em troca seu. Eu não posso querer um aplauso seu, eu não posso querer um elogio, eu não posso querer dinheiro, eu não posso querer nada, sabe por quê? Porque eu não estou fazendo isso aqui por vontade própria. É isso que o apóstolo Paulo fala. Eu não mereço nada em troca porque eu não estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo porque eu fui obrigado a fazer. É igual nessa manhã aqui, eu não escolhi acordar cedo no domingo e estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Ele me obrigou a isso, eu sou apenas um escravo dele. Então, se eu sou um escravo, eu não mereço nada em troca, eu estou fazendo porque ele me escolheu para fazer. E o apóstolo Paulo começa a ensinar sobre essa realidade do Evangelho. E aí ele chega nesse texto que a gente acabou de ler. E nesse texto, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: porque nós não pregamos a nós mesmos, ou seja, nós não queremos glória para nós mesmos, nós não pregamos sobre a nossa inteligência, sobre a nossa eloquência, sobre a nossa sabedoria, sobre o nosso poder, mas nós pregamos sobre Cristo, e Cristo crucificado. Ou seja, a gente não gasta a nossa vida, eu não estou aqui para gastar a minha vida, para me exaltar, para compartilhar sobre mim, mas estou aqui para pregar sobre Cristo. Então Paulo vem e ele faz uma ilustração que representa muito bem, sintetiza muito bem a verdade e a realidade do Evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós possuímos um tesouro como em vasos de barro. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. O que significa possuir um tesouro em um vaso de barro? Quando o apóstolo Paulo afirma isso, quando ele afirma para mim e para você, eu e você possuímos um tesouro em um vaso de barro. O que significa isso? Você quer aprender um pouco mais sobre isso nessa manhã? Amém? Primeiro, eu quero falar sobre o tesouro que Paulo está falando aqui. Afinal, que tesouro é esse que nós possuímos? Que tesouro é esse que nós carregamos? O apóstolo Paulo dá a resposta disso no versículo 6, no versículo anterior. Ele fala que esse tesouro é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse tesouro que nós carregamos se refere a Jesus. Cristo é o maior tesouro que eu e você podemos ter. Cristo é o maior tesouro que eu e você podemos carregar. Cristo é o maior tesouro que poderia ser entregue a nós. O Filho de Deus, cheio de glória, que se esvaziou da sua glória, desceu na terra, morreu, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, se humilhou em nosso lugar. A glória na face do Cristo, o Filho de Deus. Esse é o maior tesouro que nós podemos possuir. Não existe nada, irmão, que você pode conquistar coisas. Você pode estudar, trabalhar, o Senhor pode confiar coisas para você pode crescer profissionalmente, não tem nada errado nisso, mas não existe nada que chega perto da glória do Filho de Deus. Por mais rico que você seja, por mais importante, por mais poderoso, nada que você possa vir a ter se compara à glória do Filho de Deus. Jesus é tudo que nós temos. E se ainda não é na sua vida, Jesus precisa ser tudo que você tem. E hoje é mais uma baita oportunidade para a gente sondar o nosso coração e dizer: será que Cristo tem sido tudo que nós temos? Ontem a gente estava no Next, a gente cantou aquela música aqui, depois que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu lembro que eu subi ali depois do louvor, eu falei: será que a gente está cantando isso como uma verdade? Porque é muito bonito, a gente ajoelha aqui, a gente chora, e nada mais satisfaz, quando eu botei meus olhos em Ti. Mas quantas vezes a gente está cantando isso, e isso é uma baita mentira no nosso coração?
Porque a gente está olhando para Ele, mas também está olhando para coisas mais prazerosas. Está olhando para Ele, mas está olhando para outras riquezas. Está olhando para Ele e está olhando para outras glórias. Mas a verdade é que a glória do Filho de Deus, de Cristo, ofusca todas as outras glórias. O brilho de Cristo ofusca todos os outros brilhos. Ele é tudo o que nós temos. E se ainda não é, que pela fé você afirme isso, porque Ele precisa ser tudo o que você tem. E sabe, possuir a Cristo, possuir esse tesouro, possuir essa riqueza, custa tudo o que nós temos. Mateus capítulo 13, versículo 44, se você tiver com sua Bíblia aí. Porque o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa é o tesouro da glória de Deus. Ele custa tudo que nós temos. Sabe o que eu amo nessa parábola que Jesus conta? É que a verdade é que aquele homem achou um tesouro em um campo. Talvez não tivesse ninguém ali vendo aquele homem. Se ali aquele homem que escavou e achou, ele podia muito bem pegar aquele tesouro e levar para casa. Você já pensou nisso? Talvez ele esteja sozinho naquele campo, ele está diante de um grande tesouro. Por que não botar na mochila, na bolsa e levar para casa? Porque o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus tem um preço. Então aquele homem guarda aquele tesouro, escava ali, enterra de novo, volta para casa, vende tudo que tem, vende todos os seus bens e vai e compra aquele tesouro de forma honesta, de forma digna. Porque aquele tesouro custou tudo que aquele homem tinha. E Jesus, se você quiser viver plenamente uma vida em Cristo, Ele vai custar tudo que você tem. O preço para adquirir aquele tesouro era tudo. O preço para possuir esse tesouro que é Cristo hoje também custa tudo. Eu não posso te enganar. Se você quiser e você estiver disposto, pastor, eu quero viver a plenitude do Evangelho. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero viver a glória de Deus na minha vida. Fique sabendo, isso vai custar tudo que você tem. Mas sabe quando a gente fala isso, a gente já pensa em dinheiro. Eu creio que a maioria de vocês pensou em dinheiro. E também, muitas vezes. Mas não é só dinheiro que nos custa. Custa os nossos ideais. Custa os nossos desejos, custa os nossos pensamentos, custa os nossos sonhos, custa as nossas vontades, custa o nosso tempo, custa os nossos prazeres. Quando Cristo entra na nossa vida, quando nós possuímos esse tesouro, Ele muda a nossa forma de pensar. Quem aqui está disposto a ver Cristo mudando a sua forma de pensar? Quando você possui esse tesouro, que é Cristo, Ele muda a sua forma de agir. Você está pronto para Ele começar a mudar os seus sonhos? Coisas que você estimava ser de grande valor, que você queria viver, se tornando banal. Ao ponto de você chegar como o apóstolo Paulo fala, eu considero tudo como esterco, perto do conhecimento de Cristo. A gente está falando aqui do apóstolo Paulo, fariseu dos fariseus, o homem que aprendeu com Gamaliel, os maiores fariseus da época, um homem letrado, cheio de poder na cultura judaica, um homem importante, um homem estudado. A gente vai ver o apóstolo Paulo em Atos 17, quando ele vai pregar em Atenas. O apóstolo Paulo prega no Areópago, para filósofos, epicureus. O apóstolo Paulo citava filósofos, poetas. O apóstolo Paulo era um homem estudado, inteligente. É como se trazendo para os dias de hoje, ele tinha doutorado, pós-doutorado, MBA, mais o que você quiser achar que tem que ter. Um homem importante. Ele chega ao ponto de considerar tudo isso, título, cargo, poder, riqueza, fama, como esterco. Por quê? Porque custou tudo o que Paulo tinha e custa tudo que nós temos. Mas pastor, talvez você esteja me ouvindo, será que vale a pena então? Eu estou até um pouco assustado, eu estou vim visitar a igreja aqui, falaram que tem uma palavra legal, eu vim... Será que vale a pena custar tudo que eu tenho? Pastor, você não sabe, demorou muitos anos para eu construir o que eu tenho.
Pastor, demorou muito tempo de estudo, de trabalho, de abdicar de muitas coisas. Será que vale a pena? E diante desse questionamento, que eu acho que é um válido questionamento, eu fico com as palavras de Agostinho de Hipona, que diz: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Senhor, é difícil sim te seguir, custa tudo, mas é impossível viver sem ti. A verdade é que ninguém nunca disse que vai ser fácil. Ninguém nunca nos garantiu que vai ser fácil seguir a Cristo. Ele mesmo diz: nesse mundo passarão por aflições. Mas posso te garantir uma coisa: é ainda mais difícil viver sem Ele. É ainda mais impossível viver sem Ele. Quem aqui, por mais batalhas, por mais lutas que enfrenta, a gente enfrenta mesmo. Abandonaria isso aqui e voltaria a viver sem Ele. Porque hoje nós passamos por luta, mas nós temos Ele do nosso lado. Nós passamos por aflições, mas nós temos uma garantia. Mas fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. É difícil sim, vai ser difícil, vai te custar. Mas você pode ter certeza que vai ser muito mais difícil tentar viver uma vida sem Ele. Vai ser muito mais doloroso viver uma vida sem Ele. Vai ser muito mais pesado gastar uma vida sem Ele. Ai, Jesus. Ele é o nosso tesouro. Ele é tudo que nós temos. Ele precisa ser tudo que nós temos de mais valioso. E nós entendemos então o que é o tesouro, que é a glória de Cristo, que é a glória de Deus na face do Filho dele, que é Cristo. Mas por que um tesouro em um vaso de barro? Por que um tesouro em um vaso de barro? E quando o apóstolo Paulo está se referindo ao vaso de barro, ele está se referindo a mim e a você. O tesouro é Cristo. Mas o tesouro que é Cristo hoje está confiado a nós, a mim e a você, que somos meros vasos de barro. E se a gente trazer para aqueles dias, era comum tesouros serem guardados em vasos de barro, porque naquela época não tinham cofres como tem hoje, por exemplo. Não existia banco onde você consegue lá deixar sua fortuna e aquele banco lá protege para você. Não, as pessoas tinham ouro, joias, e elas guardavam onde? Em casa. E as casas naquela época também não tinham, igual lá na sua casa, uma porta com senha digital, com 1000 trancas. Não tinha chave. As pessoas podiam facilmente entrar na casa uma das outras. Então a prática de guardar tesouros dentro de um vaso de barro é porque, por mais feio que fosse aquele vaso, por mais inútil que parecesse, por mais barato que parecesse, as pessoas tenderiam a não procurar algo valioso dentro de algo que não tinha valor. Então, trazendo para os dias de hoje, quando você tem algo de muito valor, aquela joia linda que você tem na sua casa, você guarda dentro de uma caixa, não é verdade? Bonita ali, você guarda dentro de um cofre. Mas para eles não serem roubados, para eles não perderem aquilo que eles tinham de valor, eles guardavam aquilo dentro de um vaso de barro. E é essa ilustração que o apóstolo Paulo está falando sobre nós em relacionamento com a glória de Cristo. Nós carregamos a glória do Cristo, nós carregamos a glória de Deus, mas em vasos de barro. E o que significa ser vaso de barro? O que isso diz a nosso respeito? Primeiro, tanto o vaso de barro, quanto eu e você temos uma origem simples. A Bíblia vai dizer que eu e você, que Adão foi formado do pó da terra, nós somos pó da terra. A Bíblia diz que nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Já pensou que Deus podia usar qualquer coisa para criar a humanidade, o homem? E uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, ele falou: a gente feito de pó, fraco do jeito que somos, muitos de nós já anda aí por aí se achando, com o nariz empinado. Imagina se a gente tivesse sido feito de ouro, não é verdade? Mas então ele fez a gente do pó da terra, do barro, algo sem valor. E é interessante porque hoje em dia até a ciência comprova isso. Cientistas encontraram no corpo humano quatro moléculas de átomo que são encontradas na Terra, que são as moléculas mais antigas que tem encontradas na Terra. Até a ciência hoje comprova que nosso corpo humano tem ligação direta com a terra, com o barro. Nós temos uma origem simples, assim como vaso.
Não existe nada de valor em nós. Se olharmos para nós, para mim, para você, não existe valor. Nós viemos da simplicidade, nós viemos do pó da terra, e um dia voltaremos para lá também, nosso corpo. Outra característica que não se assemelha a um vaso de barro, é porque assim como um vaso de barro, eu e você somos frágeis. Um vaso de barro quebra facilmente. Você já viu uma mãe que briga com um menino, por exemplo, que está na sala, jogando bola na sala, fala, menino, para de jogar, vai para a varanda, que tu vai quebrar as coisas aqui. Quem aqui já quebrou um vaso da mãe em casa jogando bola, por exemplo? Minha mãe está aqui, eu nunca soube jogar bola, né? Então, acho que nem para quebrar vaso eu servia, jogando bola. Mas quantas vezes, cara, você não esbarrou, o vaso está em cima da mesa ali, caiu, quebrou. Às vezes vasos caros, custou um dia, mas não aguentou uma pancada, não aguentou cair daqui, ali que quebra. O vaso de barro é frágil, ele quebra facilmente, e nós somos frágeis também. Nós, diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas que circulam na nossa vida, diante dos problemas que tentam nos parar, diante das circunstâncias, nós somos frágeis. Por mais forte que você seja, por mais saudável que você seja, por mais que você se cuide. Por exemplo, eu me cuido, eu gosto de praticar exercício, eu gosto de me cuidar na medida possível. Mas a verdade é que tudo é muito imprevisível. Eu posso pegar uma doença aqui de um dia para a noite, eu vou estar de cama. Corri, fiz maratona, tomei suplemento, brincadeira, veneno não. Me cuidei, me alimentei bem, malhei. Beleza, você deve fazer isso, amém? Mas do dia para a noite. Por quê? Isso mostra nossa natureza humana, mostra nossa fragilidade. Eu e você, por melhor que nós estamos tentando ser, por mais que estudados, por mais saudáveis, por melhor ser humano que nós tentamos ser, o ser humano por si só tem uma natureza frágil, quebra facilmente. Então nós somos de uma natureza humilde, nós somos frágeis, e nós somos moldados por Deus. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Suas mãos. Assim como um vaso de barro, que o oleiro teve que gastar tempo ali, moldando, assim também fui eu e você, somos eu e você. Porque quem aqui já viu aqueles vídeos do olheiro ali, ou já viu pessoalmente o olheiro ali fazendo, e ele vem, quando aquele vaso sai um pouco da forma que ele queria, o que ele faz? Amassa. Volta do zero, constrói de novo, até que o vaso fique da forma que ele sonhou que seja. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não está sendo amassado por ele, moldado por ele, e aí quando a gente entorta para um lado, ele volta. Porque nós somos o barro, ele é o olheiro. Nós nada somos, a não ser barro nas mãos dele. Ele faz o que ele quer da nossa vida. Alguém aqui já viu um vaso de barro brotar sozinho por aí? Alguém já viu uma árvore dar vaso de barro? Um barro está ali, jogado ali no mangue ali, sei lá onde. E saiu um vaso de barro do nada? Não. Um vaso de barro, para ser um vaso de barro, o barro para se tornar vaso, ele precisa passar na mão do olheiro. Eu e você precisamos passar pelo processo nas mãos do olheiro. Muitas vezes isso dói. Muitas vezes isso dói, machuca, é desconfortável. Porque vê só, às vezes, nesses vídeos, por exemplo, aos nossos olhos, que não somos olheiros ou que não entendemos, parece até que está bom. Mas ele vê um desvio milimétrico ali, ele já amassa de novo. Por quê? Porque ele está construindo uma obra perfeita, e é isso que ele faz com nós. Enquanto você não está no modelo que ele sonhou para você, ele te desfaz até fazer de novo, ele te desfaz e faz de novo. Quantas vezes precisa, até que você se torne um vaso aprovado nas mãos dele. Nós somos esse vaso de barro, humildes, frágeis, nas mãos do olheiro, em que ele está fazendo, nos desfazendo, nos moldando. Mas não somos um vaso de barro comum. Nós somos um vaso de barro, sim, frágeis, mas estamos carregando um grande tesouro. Um vaso de barro, sim, frágil, fraco, pequeno, às vezes,
sem valor, porque o vaso de barro não tem valor, o que tem valor é o que está dentro dele. Eu e você não temos valor, o valor que a gente tem está em Cristo em nós. Quem aqui pode dizer, não, eu tenho glória sim, não, eu tenho valor sim? A verdade é que a nossa natureza é caída. O que seria de nós sem Cristo? Aonde você estaria nessa manhã de domingo sem Cristo? Aonde você estaria ontem, sábado à noite, sem Cristo? O que seria do seu casamento? O que seria da sua família, da sua empresa sem Cristo? Nós somos os vasos de barro que possuímos um tesouro. Possuir um tesouro em vaso de barro significa que nós, limitados, imperfeitos, frágeis, carregamos dentro de nós a glória de Deus. E essa é a síntese do Evangelho. Um Deus que confia a glória dele a homens como nós, imperfeitos, pecadores, errantes, falhos. Sabe por quê? O apóstolo Paulo vai falar aqui nesse texto, um pouco depois. Sabe por que ele nos fez como vasos de barro? Para que a gente nunca possa olhar para nós e trazer glória para nós mesmos. Para que nunca a gente possa olhar para nós e falar, foi a minha inteligência que me levou lá. Foi o meu network que me levou lá. Foi o meu dinheiro que me levou lá. Foi o meu conhecimento. A glória não a nós, Senhor, mas a Ti. Não ao nosso entendimento, mas a Ti, porque sem Ti nós somos apenas como um vaso de barro, frágil, que quebra. Mas nós carregamos o grande tesouro que está em Ti. Cristo em nós, é por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 1, 27, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória não está em nós. A esperança da glória não está em mim e você. A esperança da glória está em Cristo em nós. A esperança que as pessoas que estão lá fora precisam está em Cristo em você. Quantas pessoas estão lá fora agora morrendo, tirando a própria vida, morrendo no pecado, se prostituindo, casamentos sendo acabados. E sabe, a esperança que eles precisam está em Cristo em você. Por isso você precisa se levantar, por isso você precisa se manifestar, por isso você precisa levantar como um filho de Deus, porque a glória do Cristo que você carrega é esperança para os perdidos, é esperança para os oprimidos, é esperança para os perdidos, é esperança para quem está lá fora. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas para isso Ele precisa estar em nós. Nós não podemos viver uma vida sem Ele. Deus me livre de viver uma vida sem Ele. E nos últimos versículos, eu quero terminar, eu quero ler de novo com você. A gente encontra a maravilha do Evangelho, que é mais um paradoxo que o apóstolo Paulo traz. 2 Coríntios, capítulo 4. A gente leu, mas eu quero ler isso de novo com você, a partir do versículo 8. Obrigado, Jesus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Sabe qual é a maravilha do Evangelho? Que é que o tesouro está dentro do vaso, mas é o vaso que é protegido pelo tesouro. Olha que paradoxal isso. O tesouro está dentro do vaso, mas o vaso que está fora é protegido pelo tesouro que está dentro. Por isso ele vai falar, todos os vasos, isso é, todos os homens vivem em tribulação, mas só os que possuem um tesouro não são angustiados. Todos os vasos são perseguidos, ou seja, todos os homens são perseguidos, porém, não são abandonados aqueles que carregam um tesouro. Essa é a maravilha do Evangelho. Um vaso de barro carregando um tesouro, mas é o tesouro que guarda e protege o vaso de barro. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não abandonados. A glória do tesouro que está dentro protege a fragilidade do vaso que está do lado de fora.
E ele vai chegar ao ponto de dizer, nós somos derrubados. Pensa nessa ilustração, um vaso sendo derrubado. Que vaso suporta a uma queda? Que vaso suporta a ser derrubado? O vaso quebra. Imagina a cena de um vaso sendo derrubado. Naturalmente falando, é impossível que ele permaneça intacto. Mas ele nos garante, vocês, pois, são vasos de barro que ao cair, permanecem intactos, não quebram, não são destruídos. Por quê? Porque o vaso é forte? Não, porque carrega um tesouro glorioso dentro de si. Você carrega um tesouro glorioso, que guarda a sua vida, que guarda a minha vida. A nossa glória não está no corpo mortal. A nossa glória não está... Nós desejamos o mal, desejamos o pior. Nossos pensamentos são ruins, nossos desejos são ruins. Eu e você somos ruins. Quem aqui, por melhor que seja, pode dizer, eu mereço a glória de que não. Essa é a maravilha do Evangelho. Vasos de barro que não mereciam carregar a glória do Deus imortal. Pensa nisso, você carrega dentro de você o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha para você. Glória a Deus. Olha para você. Olha para a sua vida. De verdade, olha para você e fala, será que eu mereço carregar o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos? E deixa que eu respondo para você, não! Mas essa é a maravilha do Evangelho. Homens que não mereciam, homens que não tinham valor, homens que não poderiam, mas Ele nos tornou acessíveis à glória dEle. Quantas pessoas entraram aqui nessa manhã? Você fala, pastor, eu estou te ouvindo, mas eu estou sendo quebrado, eu tenho ficado desamparado, eu tenho me sentido abandonado, mas a minha pergunta é, será que o vaso de barro aí tem carregado o tesouro que é Cristo? Porque deixa eu te garantir uma coisa, irmão, por melhor que você seja, por mais fino que seja o barro que te construiu, sem o tesouro que é Cristo, você não permanece de pé. Ele é o oxigênio que nós respiramos, Ele é o sopro de vida, Ele é quem nos mantém de pé. Quantas pessoas entraram aqui nessa manhã, estão me ouvindo, com problemas no casamento, problemas na vida, problema na vida financeira, problema em tantas áreas, mas a verdade é que não existe solução fora de Cristo. Essa manhã o Senhor te trouxe aqui, para você sair daqui não mais vazio, não mais como um vaso de barro vazio, mas carregando a glória de Cristo. Queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor te atraiu a esse lugar nessa manhã. Talvez alguém te convidou, um amigo te convidou, você viu alguma arte, você viu no Instagram, mas a verdade foi que o Espírito Santo de Deus te atraiu a esse lugar. E se Ele te atraiu a esse lugar é porque Ele tem um chamado na sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida, porque Ele te ama e porque Ele não quer te ver mais longe dEle. Queria convidar todo mundo a fechar os olhos agora. Se puder colocar a mão sobre o seu coração. E por alguns momentos nós vamos sim meditar na glória que é Cristo. Você que entrou aqui se sentindo pequeno, se sentindo fraco, a boa notícia é que você estava certo. Você estava certo, você é fraco, você é pequeno, você não consegue, você não pode, sozinho. Mas se você tiver Cristo em você, a esperança da glória, o Senhor te habilita a viver todas essas coisas. O que te garante a permanecer de pé, em parecer intacto, não é a força que você tem, porque você não tem força em você. O que vai te garantir a permanecer de pé é a glória do tesouro de Cristo. Nós vamos cantar uma canção nesse momento, e eu queria que você, com a mão sobre o seu coração, você fizesse uma oração. Talvez você está aqui e você vai reconhecer, Senhor, hoje eu entendi que eu sou pequeno, falho perto de Ti, mas eu preciso da Sua glória em mim, Senhor. Eu preciso do Seu tesouro em mim. Eu não quero sair daqui nessa manhã vazio.
Eu não quero sair daqui nessa manhã sozinho. Eu quero viver uma vida contigo. Eu preciso que você entre na minha história e mude tudo. Vamos, faça essa oração para o seu Pai nessa manhã. Vamos lá.